Vamos ler a Bíblia. Ageu, capítulo 2, Antigo Testamento. Ageu, capítulo 2, versículo 1. Ageu, capítulo 2, versículo 1. No segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Selatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória estas coisas, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isso santificado? Responderam os sacerdotes: Não. Então perguntou Ageu: Se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: Ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: Assim é este povo, e assim esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50, e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem e com saraiva em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e as oliveiras não têm dado seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: Fala Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra. Derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Selatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Nós lemos até aqui. Uma pessoa, quando o pai faleceu, então essa pessoa não estava em casa. Quando o pai faleceu, eles fizeram a divisão dos bens dele, né, para dar em herança. Para todos deu uma boa terra.
Mas para o filho mais velho, diz que deu uma montanha de areia no deserto. Depois que o pai morreu, na frente de todas as pessoas, ele não podia xingar e reclamar contra o pai, porque o pai havia falecido. Mas para os irmãos deu casa, terra boa, mas por que me deu essa terra no deserto que não vale nada? Eu planto feijão, não dá, uma terra de areia. Então ele reclamou para o pai. Então quando ele via isso, ele ficava bravo, ficava reclamando contra o pai. Então assim não vai dar para ficar com esse coração como o pai. Então ele não conseguia trocar o coração diante do seu pai, né? E um dia, porque tinha uma pessoa que queria comprar essa terra, né, de areia, aí falou que ele vendeu bem baratinho, para não ficar mais enxergando. Ai, que bom que eu vendi. E aí ele esqueceu, ele estava vivendo. Mas um dia, ele estava andando de carro e passou por ali. Ele ficou curioso. O que será que estão fazendo naquela terra de areia que eu dei para eles? E ali tinha um monte de caminhão entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. E o que estavam fazendo ali? Estava escrito, vende-se areia. 50 dólares o carro com areia. Ele se assustou. Hoje em dia, a gente está fazendo construção, a gente precisa de bastante areia. E diz que é muito difícil as pessoas arranjarem essas areias, né? Então, lá em Sorbat, então as pessoas estão comprando as areias e estão levando para suas terras para fazer construção. Então, estão falando que está faltando areia, né? E naquela montanha de areia que o pai tinha deixado de herança para o filho, nossa, a vida inteira podia sair caminhão dali de areia que não ia acabar. Então, o valor da areia é 10 vezes o preço daquela terra. E assim vai acabando a areia e a terra vai ficando mais cara. E aí eu escutei uma história assim que esse homem acabou ficando bem chateado. Mesmo vendo o mesmo monte de areia, todas as pessoas sentem de uma forma diferente quando vê esse monte de areia. Essa pessoa, um irmão nosso, ele comprou uma terra bem grande no interior para fazer plantação. E você planta bem? Eu desisti de plantar, pastor. Por quê? Porque só tem areia ali naquele campo. Então não tem como plantar ali. Eu me lembrei desse irmão. Aí eu falei, você liga para esses caminhões que vendem areia, que daí você vai vender bem. Eu não sei o que aconteceu no final. Eu me encontrei com o presidente do Zâmbia. Esse presidente, antes de se tornar presidente, até pouco tempo atrás, diz que ele todo dia vivia bebendo. E a esposa dele, que é a primeira-dama, agora ela é a primeira-dama, mas antes ela colocava lá no meio da rua manga, colocava coco e vendia assim na rua. E um dia, o secretário do presidente se encontrou com ele e falou, por que você todos os dias fica bebendo? Eu estou muito chateado. E o secretário do presidente falou assim, você não quer vir no meu escritório e trabalhar? Qualquer trabalho que você me der, eu vou fazer. Realmente, eu estou muito chateado, eu quero trabalhar em qualquer coisa.
E aí aquele secretário do presidente trouxe ele para trabalhar no escritório. Ele era tão sábio como se fosse um tesouro que acharam no meio da rua e pensava bem profundamente. Os africanos não não valorizam as pessoas que pensam profundamente. E aí ele pensam profundamente, como ele pensava profundamente, as coisas não davam certo, ele ficava bebendo. E aí aquele secretário estabeleceu ele como seu braço direito. Ele trabalhava muito bem. Aí, na próxima eleição, aquele secretário do presidente acabou se tornando no presidente. E ele se tornou no vice-presidente, aquele homem que só bebia. E aí ele estava conduzindo Zâmbia, e ele trabalhava assim com todo zelo pelo país dele. E, de repente, aquele presidente do Zâmbia, não fazia muito tempo que tinha se tornado presidente, morreu. E aí aquele vice-presidente se tornou no presidente, num curto prazo de tempo. Esse presidente do Zâmbia, ele era muito sábio. Ele era uma pessoa que pensava profundamente. Mas ninguém reconhecia a ele. Antigamente, tem um ditado, né, que tinha uma terra jogada na rua e que ninguém reconheceu. E que essa terra era muito preciosa. Esse Og, ele achou essa terra, né, e eu decorei o nome dele porque é o mesmo nome que o meu. Então, ele estava debaixo do presidente, ele estava debaixo do secretário do presidente, depois ele se tornou braço direito, e depois ele se tornou vice-presidente, e aí se tornou presidente. E aí fizeram uma nova eleição e ele se tornou presidente. E a oposição é uma pessoa de muito poder. Falou que ele perseguiu muito a ele. Porque ele ganhou a presidência agora, né? E essa vez eu fui para o Zâmbia, eu escutei as pessoas ao redor falando. O nosso presidente, ele recebeu muita força da oposição dele, mas ele ficou bem quieto. E o país estava numa bagunça, e ele foi julgado, e ele venceu esse julgamento. E assim ele foi julgado como sem pecado, né? E agora ele tá trabalhando assim muito bem pelo país. As pessoas enxergam as outras pessoas somente superficialmente. Mas as pessoas, mais do que o superficial dela, é muito mais importante o coração. As pessoas roubarem, mentirem, cometer um pecado mau, ou quando fazem uma bondade. As coisas começam pelo coração, no coração. Então, o ser humano vive com esse mundo do coração. E o ser humano vivendo a sua vida, quando abre a Bíblia, escuta a palavra de Deus. Essa palavra da Bíblia, quando a gente não conhece ela profundamente, a gente vive com o nosso próprio coração humano. Se a gente conhecer pouco a pouco a Bíblia, no começo a gente lê a Bíblia, mas a Bíblia ela começa a falar com a gente. No começo, quando eu leio a Bíblia, Jesus Cristo curou o doente, alimentou 5.000 homens com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, ele curou o cego, era muito legal ler. Mas depois, quando eu comecei a ler a Bíblia, faça tal coisa, não faça tal coisa, eu comecei a enxergar essas partes na Bíblia. Não terá outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura,
cuida do sábado, não matarás, não adulterarás, não faça, não faça, não faça, faça. Então, teve uma época que eu estava preso nessa fase. No começo, Jesus é bom, ai, que paz, ai, eu estou indo na igreja, ele me trata muito bem, que bom, que gratificante, era assim. Mas, entrando na Bíblia, então, o que entrou primeiro nos meus olhos? A gente começa a enxergar os milagres no começo, e depois, entrando na outra fase, faz isso, não faz aquilo. E aí, eu fiquei preso nisso. E assim, pouco a pouco, eu comecei a me tornar um grande pecador. E assim, eu fiquei preso profundamente no pecado por um longo tempo, porque eu só enxergava isso na Bíblia. E naquele tempo, a gente estava no interior, a gente vivia uma época muito difícil, de fome. Então, a gente roubava trigo, milho, caqui, maçã dos outros campos. Então, porque naquele tempo eu não sabia a Bíblia, eu só enxergava o quê? Não pode cobiçar, não pode roubar, não pode mentir, eu só enxergava essas coisas. E essas coisas, eu sentia que estavam me amarrando no pecado. E a próxima fase, eu me esforçava para não cometer pecado, e lendo a Bíblia, eu tenho que cumprir o domingo, eu tenho que fazer bondade. Mas quando eu vi a minha pessoa, estava cada vez mais me aprofundando no pecado. E quando eu entrei na outra fase, eu comecei a enxergar um novo mundo que eu não enxergava antes. O que era? Eu comecei a enxergar a salvação que recebe pela graça. Eu enxerguei também a palavra que Deus nos justificou. Eu enxerguei a palavra que agora eu sou justo. E aí começou a surgir um conflito. Eu sou um pecador, então como Deus está falando que eu sou justo? Eu sou sujo, como Deus está falando que eu sou perfeito? Eu sou um ser humano sujo. Mas quanto mais eu li a Bíblia, Deus me fala que eu sou justo, que eu sou santo. Ele não simplesmente fala que eu sou justo e santo, mas pelo sangue de Jesus Cristo, eu me tornei justo e santo. E vendo isso, o meu coração se libertou do pecado, e assim o meu coração começou a se aproximar de Deus. Antes disso, Deus era somente um Deus religioso. Mas entrando nessa fase da fé, Deus estava vivo dentro de mim e trabalhando. Desde 1989, nós começamos a missão. Antigamente, a gente não conseguia nem pagar o aluguel. Mas em 1989... Então, em 88, teve a Olimpíadas na Coreia. Então, o tema era o mundo para a Coreia, para o Seul, e Seul para o mundo. Eu não sei quem falou esse tema. Então, o tema era o mundo para Seul e Seul para o mundo. Então, todas as pessoas do mundo inteiro se reuniram aqui na Coreia. E as pessoas vieram para as Olimpíadas aqui na Coreia. Então, o mundo se tornou para Seul, mas Seul não se tornou por o mundo por quê? Hoje em dia as pessoas não vão entender, mas naquele tempo a Coreia era muito pobre. Então, o governo da Coreia não dava passaporte para nenhuma pessoa. Então, o governo da Coreia, se desse passaporte para as pessoas, para os cidadãos, eles gastariam o dinheiro no exterior. Então, eram só pessoas assim, de presidentes de grandes empresas, ou pessoas importantes que tinham passaporte. Então, até 1988 era assim no nosso país. Mas o mundo se tornou para Seul, mas Seul não se tornou para o mundo. Então, em 1988, o presidente Roh-tae, para as pessoas que tinham mais de 45 anos, ele liberou o passaporte. E naquele tempo, eu tinha mais de 45 anos.
Então, em 1988, no mês de março, pela primeira vez, eu fiz o meu passaporte. Eu fiz o meu passaporte e no mês de março, eu fui para Los Angeles fazer uma conferência. Eu fui para Berlim, na Alemanha, fazer uma conferência. Eu fui para esses 2 países. E assim, desde então, a nossa igreja era muito pobre e tinha muita dificuldade, mas a gente mandar um missionário não era fácil. E não tem como mandar qualquer missionário, né? E também os missionários, eles podem cometer erro, né? E teve essa época, mas entre os nossos missionários, eles com muita dificuldade, né? Os irmãos não gastaram o que queriam gastar, mas para mandar missionários. E naquele tempo, nos Estados Unidos, tinham muitos outros missionários. E quando a gente via, os americanos, para missionar na África, eles mandavam geladeira, a bateria lá. Os missionários de outras igrejas, eles têm todas as condições prontas para ir para missionar. Então, quando você vai para a África e vê os missionários americanos, eles moram tipo uma casa americana. Tem a geladeira dos Estados Unidos, máquina de lavar dos Estados Unidos, louça dos Estados Unidos. Eram coisas assim inimagináveis para a gente. E aí a gente falou, faz algumas malas e vai para a missão. Quando os missionários dos outros países veem a nossa missão, perguntam, você também... Você sabe o que é missionar? Sim. Então, você manda desse jeito, eles riam da nossa cara. Como vocês mandam desse jeito? Mas sabe o que é muito interessante? Esse perdão do pecado que a gente descobriu, que o Jesus Cristo lavou nossos pecados tão branco quanto a neve. Não existe nenhuma igreja na Coreia que descobriu isso. Mas sabe o que é interessante nas igrejas da Coreia? Quando eles cantam o cântico, meus pecados foram lavados pelo sangue de Jesus. E quando oram, Senhor, perdoa esse pecador. Mas as pessoas não sabem o que tem de errado nisso. Quando cantam, dia feliz, o dia em que Jesus lavou todos os meus pecados, cantam assim. Mas quando oram, Deus, perdoa meus pecados. Então, isso quer dizer que já foi lavado ou que não foi lavado? Essa é a realidade das igrejas da Coreia de hoje em dia. Quando eu fui para Padong, em Daegu, no primeiro dia, eu engoli muito gás. Não porque eu estava com fome, mas eu estava dormindo e aí entrou pela minha narina. E a minha filha, naquele tempo, começou a chorar bastante. Ela estava irritada. E a minha esposa, quando ela acordou, ela abriu a porta e desmaiou. E aí, naquele momento, eu percebi, ela engoliu o gás. Sabe o que eu fico grato diante de Deus? Eu tenho um filho e uma filha. Se eu não tivesse uma filha naquele tempo, se ela não tivesse chorado, nós 3 teríamos nos tornado defunto na manhã seguinte. Então, no dia em que eu nasci, meu filho, toda a nossa família estava passando fome. Depois que meu filho nasceu, sabe o que eu achei incrível? A minha esposa estava tendo trabalho de parto. E no dia seguinte, ela teve filho, e a gente não tinha um centavo, eu não sabia o que fazer. Mas naquela manhã, e uma irmã que nem tinha recebido a salvação há muito tempo, eu não lembro muito bem porque ela veio na minha casa e ela viu a minha esposa com trabalho de parto e ela se assustou. E essa irmã falou para a minha esposa, missionária, eu era enfermeira de uma ginecologista, do obstetra, né, lá no hospital. E eu também sei fazer parto. E ela foi para casa dela, pegou o material e ela veio fazer o parto da minha esposa. Quando ela viu na minha cozinha, não tinha nada de comida. Ela foi para o supermercado, comprou carne, comprou alga, comprou arroz. E a minha filha, ela nos salvou da morte e meu filho preparou a mesa assim que ele nasceu.
A gente estava aspirando gás e a gente gritou. E aí a família, nossa vizinha, a família estava dormindo na sala. E eram familiares que frequentavam a igreja. E naquele dia aquela família recebeu a salvação. E eles começaram a frequentar a nossa igreja. E aí veio o pastor da igreja deles, antiga, e eles escutaram isso, e eles bateram na porta da nossa casa, e eu falei, pode entrar. E aquele pastor tinha uns 60 e poucos, e eu tinha uns 30 e poucos naquela época. E ele veio com diácono ancião, algumas pessoas, e a primeira coisa que ele falou... E a primeira vez que a gente estava se encontrando, e ele falou assim, então você não tem pecado, você não tem pecado. Essa é a realidade da igreja de hoje em dia. Então, pastor, você ora todo dia para pedir perdão pelo seu pecado? Então, lógico que eu tenho que pedir perdão pelo meu pecado, não vou orar? Tá, então você ora pedindo todo dia perdão pelo seu pecado? Sim, eu tenho que orar. Aí eu perguntei, pastor, a pessoa que pede perdão pelo seu pecado todo dia é uma pessoa que já recebeu perdão do pecado ou que ainda não recebeu perdão do pecado? Até agora ele estava falando um monte, de repente ele calou a boca. Eu nem perguntei muitas coisas. Pastor, se uma pessoa que ora pedindo perdão do pecado, é uma pessoa que recebeu perdão do pecado ou que ainda não recebeu perdão do pecado? A pessoa que está pedindo pelo perdão do pecado é que não recebeu ainda a remissão do pecado. Ele não pôde responder. E eu perguntei, pastor, uma pessoa que não recebeu o perdão do pecado, o Espírito Santo pode habitar nela? Ele não conseguiu responder de novo. Sem Espírito Santo, tem como compreender a Bíblia? Essa Bíblia, sem o Espírito Santo, você de jeito nenhum pode compreender. Você pode ler só as palavras, mas você não pode entender de jeito nenhum o coração de Deus que está dentro da Bíblia. Mesmo lendo a mesma Bíblia, a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus e que percebe a palavra, e a pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus é completamente diferente. Aquele pastor não respondeu nada. Eu fiquei muito triste. Eu queria falar para aquele pastor como pode receber o perdão do pecado, mas ele me desprezou, ele pensou que eu estava errado, então não dava para conversar. Pastor, sem o Espírito Santo não tem como compreender a Bíblia. Você somente pode ver o exterior, você não tem como saber o coração de Deus. Sem compreender a Bíblia, tem como se tornar pastor? Eu perguntei para ele. Ele não pôde mais me responder. E essa vez, lá na Índia, eu fui para a Índia. Eu fui para Hyderabad, na Índia. Então lá domina o hinduísmo. Então é diferente, né? Mas falou que lá em Hyderabad tem 15% de cristãos. E na cidade de Telangana, o prefeito falou que dá muita liberdade quanto à religião naquela cidade. Mas antes de eu ir para a Índia, eu falei para o missionário, eu vou para a Índia e eu quero me encontrar com os pastores hinduístas. E o missionário lá de Hyderabad falou que ele se encontrou com 3.000 pastores. É incrível, não é? Então eu desci do avião de manhã bem cedo e eu não consegui tomar café da manhã direito e na hora eu já fui para o local do evento e tinham mais ou menos 500 pastores. E naquele dia de manhã eu preguei a palavra.
os pastores se assustaram e escutaram o evangelho de mim. E no dia seguinte, vieram 700 pastores. Eles parece que estavam escutando esse evangelho pela primeira vez. O meu coração ficou bem quente. De manhã, desde as 11 até 12:30 eu preguei a palavra, e depois da 1, eu tinha que ir para um canal de televisão, e aí um outro pastor pregou, e no segundo dia, de novo, eu preguei de manhã, e à tarde eu tinha que me encontrar com os reitores de faculdades, e no segundo dia, a gente juntou aqueles 700 pastores, e o pastor Yoon Jong-soo, ele pregou o evangelho. Não tem muitos pastores que sabem exatamente sobre o perdão do pecado. Não sabem exatamente que Jesus Cristo lavou os seus pecados. Então, as pessoas falam muito sobre as obras. As pessoas, na nossa missão, elas revelam como pode receber o perdão dos pecados, como se dessa graça. Então, no mundo inteiro, Deus está abrindo o caminho para poder pregar o evangelho. Eu fico muito emocionado com isso. Pessoal, eu não sou nada. Mas eu comecei a ler a Bíblia. Em 1962 eu recebi o perdão do pecado. E eu pensei que todo mundo sabia dessa verdade. Porque eu estava lá no interior de Songsan, eu pensei, deve ser assim. Mas em Daegu, eu não podia encontrar nenhum pastor que soubesse exatamente sobre o evangelho. Por isso, mesmo Jesus Cristo tendo morrido na cruz pelos nossos pecados, as pessoas ainda permanecem como pecadoras. Diz que ele lavou os nossos pecados, mas o problema do pecado do coração ainda não está sendo resolvido. Muitas pessoas, para receber o perdão dos pecados, elas vão para a montanha de Daegu chorando, sofrendo. Elas não sabem exatamente o que está escrito na Bíblia. Eu li a Bíblia. Deus tirou o povo de Israel do Egito, e depois que entrou na terra de Canaã, começa na Bíblia o livro de Juízes. Quando a gente lê o livro de Juízes, eles serviram a Deus, servindo a Deus, eles acabaram se corrompendo. Se corromperam, e assim tinham os filisteus que atacaram, outros povos atacaram. E cada vez que acontecia isso, eles clamavam a Deus. Clamavam a Deus, e Deus mandava um profeta, mandava um juiz, e depois se corrompia novamente. Enquanto essa vida confusa começou no livro de Juízes, Deus tinha um desejo no coração de construir o templo em Jerusalém. E Deus queria ser exaltado naquele templo. Ele queria ser respeitado. E ele queria que aquele povo se tornasse povo de Deus e que Deus os abençoasse. Deus desejou isso. Mas porque não tinha templo, as pessoas não sabiam como servir a Deus. E quando viviam bem, fluíam para o mundo, e fluindo para o mundo, acabavam se tornando escravos, sofrendo, choravam, oravam, pedindo para Deus de novo, e quando viviam bem de novo, se corrompiam de novo. Deus queria estabelecer o templo de Jerusalém. Por isso, para estabelecer o templo de Jerusalém, tinha que dar independência para o povo de Israel.
E aquele povo, aquele Canaã era um povo que era uma terra que tinha 7 povos misturados, então tinha que unificar para esse povo se tornar povo de Deus. E Deus queria abençoar esse povo. Mas tinha muitas tribos, muitos grupos, muitas pessoas que serviam outros deuses, outros ídolos. Mas Deus queria tornar o povo de Israel em povo de Deus. E Deus estabeleceu Sansão para trabalhar. E Deus deu uma grande força para Sansão. Mas Sansão acabou ficando preso nas mulheres, não pôde fazer o trabalho de Deus e morreu. Segundo, Deus estabeleceu uma pessoa chamada Saul para rei. Alto, bonito e que era uma boa pessoa que o povo de Israel gostava. Mas Saul também, seguindo o seu pensamento, conduziu o povo de Israel. E quando a gente vê no livro de Atos, Deus encontrou Davi. Eu encontrei Davi, filho de Jessé, que tem o coração junto com o meu. Ele não era bonito, não era grande, não tinha nada de especial. Mas ele uniu o coração dele com o de Deus. Depois que Davi se tornou rei, ele atacou os jebuseus. E porque estava no Sião, Monte Sião, então era muito difícil de atacar esses jebuseus. E foi ali que Deus fez construir o templo de Jerusalém. Então ele sabia o coração de Deus, de que Deus queria construir o templo de Jerusalém, e ele uniu o coração dele com o de Deus ali. Então, onde quer que Davi ia, ele podia vencer. A gente pode ver isso. Eu não sou Davi. Desde que eu era criança, eu frequentei a igreja. Eu cresci na igreja, eu amadureci na igreja e crescendo, eu aprendi os 10 mandamentos, aprendi a Bíblia. Eu aprendi muitas coisas. Mas a coisa mais importante da Bíblia: como Jesus Cristo lavou os meus pecados na cruz. Porque eu não sabia disso até os meus 19 anos. Eu estava sofrendo por causa do pecado, estava sofrendo, angustiado, chorando. Eu ficava... Mas com 19 anos, Deus, para uma pessoa que não sou nada como eu, como o sangue de Jesus Cristo fez eu receber o perdão do pecado. Deus, ele me fez perceber isso perfeitamente. E pela primeira vez ele fez eu me libertar do pecado. Ele fez eu descobrir e acreditar que eu sou uma pessoa santa. E então, lendo os 5 livros de Moisés, os primeiros livros, Deus abriu os meus olhos e assim eu pude pregar o evangelho através desses livros. Agora, eu descobri que Deus se alegra que a gente pregue o evangelho. Por mais que a gente faça muitos trabalhos. Por mais que eu oferte bastante. Se eu não tiver a fé exata de que Jesus Cristo lavou meus pecados, então essa fé é vã. Por mais que eu seja fiel, por mais que eu faça alguma coisa, tudo isso é inútil. Vocês são fiéis diante de Deus, vocês trabalham diante de Deus, fazem boas obras. Deus já virou o seu rosto para a gente. Tudo que você faz não dá certo. Por isso que Ele nos mandou Jesus Cristo. Qualquer coisa que eu faço diante de Deus não tem valor nenhum. O que Deus fez por nós, isso é importante. As pessoas estão presas no seu próprio mundo. Por isso, quando elas ofertam, elas pensam que isso é uma grande coisa. Ela pensa que ela ser obediente à igreja é uma coisa muito grande. Jesus Cristo ter morrido na cruz por nós, porque a gente não pensa que isso é uma grande coisa.
a cruz de Jesus Cristo, porque não está conectado com o seu coração. Então muitas pessoas vivem sem ter relação nenhuma com a cruz e não acreditam nessa cruz. Por isso a cruz é a prova de que ele recebeu castigo no nosso lugar. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Se isso for conectado com o nosso coração, então, se a cruz de Jesus Cristo não foi um fracasso, meus pecados têm que ser sido lavados. Mas se Jesus Cristo morrendo na cruz, eu ainda tenho pecado, então a cruz de Jesus Cristo somente se torna um fracasso. São coisas bem simples. Mas muitos pastores, eles têm muitos outros conhecimentos, mas eles não sabem exatamente sobre isso. Então tem muitos problemas. Essa vez eu fui para a Etiópia. Então de manhã à noite, 2 vezes por dia eu pregava a palavra. E naquela igreja, todo mundo dança bastante. Então, dança 2 horas no culto. Então, eu estava ali também. Eu fui antes, de começar o culto, e daí eles estavam dançando. E eu pensei, nossa, esse pastor, eu acho que ele dança muito bem. Eu acho que ele é bem saudável. Ele dança muito bem, né? Nossa, os irmãos dessa igreja devem ser muito saudáveis. E antes de subir no palco, eu conversei com o pastor a sós. Há alguns anos, eu me encontrei com o presidente de Gana, e ele frequentava a igreja zelosamente, e eu acredito que é um dos presidentes que tinha a melhor fé. E antes do presidente falecer, 5 horas antes, eu me encontrei com a primeira-dama, e diante da morte, aquele presidente, ele falou sobre o pecado. Senhor presidente, o senhor tem pecado? E o presidente falou para mim que tinha pecado. Até agora eu não consigo me esquecer. Aquele casal daquele presidente era muito, assim, muito verdadeiro. Eles realmente amavam a Deus. Senhor presidente, como o senhor soube que o senhor era pecador? Eu perguntei. E o presidente falou, porque eu cometi pecado, então não é por isso que eu sou pecador? Eu falei, não, senhor presidente, não é assim. Não é assim. Presidente, se nós cometermos pecado, nós temos o nosso próprio julgamento e não recebemos o castigo através do nosso julgamento. Então, o julgamento vem através do juiz. Então, todos pecaram. Mas como Deus desce o seu juízo, isso que é importante, isso que nós temos que ver. E o presidente se assustou e ele falou, nossa, tem uma palavra assim na Bíblia? Sim, presidente, tem na Bíblia. Deus já julgou todos os nossos pecados e já foi perfeitamente lavado. Está escrito na Bíblia. E ele se assustou. Então, na Bíblia tem a prova de que Jesus Cristo já lavou seu pecado. O senhor gostaria de ver? Ele falou, sim, eu gostaria. Eu abri para ele Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Com certeza, todos nós cometemos pecados. Mas não é por causa disso que todos nós nos tornamos pecadores. Antigamente, tinha umas pessoas bem famosas da Coreia antigamente.
ele era uma pessoa assim, ele era um serial, ele era uma pessoa muito malvada, né? Ele matou uma pessoa lá no porão cruelmente. Então, um homem e uma mulher, eles eram jovens e eles estavam namorando, e aí ele levou. E esse homem falou para ela, se você quer se tornar da nossa gangue, você mata esse seu namorado. Então, como é que ela vai matar o namorado que ela ama tanto? E ela, segurando a arma, estava chorando. E aí, porque o homem estava ameaçando essa mulher com uma faca, sem jeito, ela teve que matar o namorado dela com um tiro. E aí queimou o namorado, e depois ela se tornou desse grupo de gangue. E por quê? Precisava, né, de uma mulher no grupo dessa gangue, né, para lavar roupa, fazer comida. Aí um dia essa mulher, ela machucou a perna e foi internada no hospital. Ela foi internada e ficando no hospital, um dia, quando ninguém viu, ela pegou o táxi e foi para a delegacia. E ela denunciou toda a gangue e ela confessou o crime dela. E assim, toda aquela gangue, o grupo de gangue foi preso. Eu não sei se ainda estão na prisão ou o que aconteceu com eles. E essa mulher também teve um julgamento. Então, qual foi o julgamento dela? Falaram assim, você atirou no seu namorado e o matou. Você tinha que receber castigo por isso. Mas você não tinha outra escolha senão atirar no seu namorado. Porque se você quisesse ter matado o seu namorado, você não teria confessado o crime, você não teria entregado todo aquele grupo. Então, o seu julgamento é de que você é inocente. Ela cometeu o mesmo pecado que os outros, mas o juiz, ele examinou tudo e o resultado foi que o juiz falou que ela era inocente. Deus é um juiz justo. Então, ele sabe que nós cometemos pecado. E nós temos que receber o salário por esse pecado. Mas em Romanos 3:23 está escrito, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. No versículo 24, qual é o veredito? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Jesus Cristo nos remiu. Ele nos salvou do pecado. Por quê? Jesus Cristo não simplesmente nos salvou do pecado, mas Ele pagou pelos nossos pecados. Por todos os nossos pecados, Ele pagou e nos salvou. Por isso que nós chamamos isso de salvação. Então, todo aquele salário que a gente tinha que pagar pelo pecado, porque Ele já pagou na cruz por nós, nós somos justos. Por isso Deus está falando que nós somos justos. Por isso, se Jesus Cristo morrendo na cruz, Ele não tivesse conseguido pagar por todo o nosso pecado. Então, se a gente ainda tivesse pecado e a gente ainda seria pecador, mas se Ele lavou perfeitamente, então é óbvio que a gente não tem mais pecado. Então, porque Jesus Cristo já lavou todo o nosso pecado, em Romanos capítulo 3, versículo 23 está escrito, é verdade que todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas porque Ele já pagou por esse pecado, nós já não temos mais pecado, por isso que nós somos justos e santos. Deus já deu esse veredito. E eu falei para aquele presidente, senhor presidente, o senhor também cometeu pecado, eu também cometi pecado, mas por todo o pecado que eu tinha que pagar, sem deixar nenhuma gotinha desse pecado, Jesus Cristo já pagou por tudo, para sempre. Por isso, eu sou justo. Então, muitas pessoas que frequentam a igreja, elas pensam como,
quanto eu ofertei para a igreja, o quanto eu fiz pela igreja. Elas têm interesse na obra dela. Elas não têm interesse no que Jesus Cristo fez por elas. Então porque eu cometi muito pecado, eu sou pecador. E se eu faço muita bondade, então eu sou bonzinho. Então, todos nós somos pessoas que deveríamos receber maldição por causa do pecado. Mesmo fazendo bondade, Deus não tem interesse nenhum com isso. Por quê? Nós já pagamos pelo pecado. Fazendo bondade ou não, Deus não tem interesse nenhum na nossa obra. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, está escrito o quê? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é de dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a nossa bondade não consegue lavar nossos pecados. A nossa bondade não nos leva diante de Deus. Porque o nosso pensamento é mais focalizado na nossa pessoa do que em Jesus. Então, o nosso coração está sendo enganado muito pelas obras que a gente faz. Então, quando eu faço bem, eu fico feliz, eu tenho coragem de ir para diante de Deus. Mas quando eu cometo muito pecado, Deus, eu vou para diante de Deus por causa das minhas obras. Mas, por causa das nossas obras, a gente somente poderia receber maldição. Por isso Deus não olha para isso. Deus olha para o sangue de Jesus Cristo na cruz e assim olha para a gente. Esse sangue de Jesus Cristo da cruz já acabou com toda a nossa maldição. Por isso ele fala que nós somos justos. O presidente de Gana falou assim: o meu pecado já foi lavado. Agora eu sou santo. Agora eu sou justo. Ele testemunhou assim diante de mim. E depois o presidente falou para mim: eu vou guardar essa palavra no meu coração e eu quero descansar. E eu chamei novamente a primeira-dama e os mordomos, e a gente deixou o presidente descansar bem. E depois de 4 horas, a primeira-dama me ligou. Agora há pouco, o presidente recebeu o perdão do pecado e foi para o descanso eterno, porque Deus o chamou. Um dia antes, a primeira-dama, ela veio para o acampamento do World Camp. Ela veio dar uma palavra, né, de boas-vindas, e daí ela escutou o evangelho e recebeu a salvação. E no dia seguinte, o presidente. Sabe o que eu fico grato diante de Deus? A cruz de Jesus Cristo, todos nós sabemos que a cruz de Jesus Cristo lavou os nossos pecados. Mas porque eu não conecto isso comigo, com o meu coração, com a minha vida, mesmo falando que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, eu continuo sendo pecador. Satanás, ele é tão trabalhador, se a gente pensar um pouquinho. Jesus Cristo morreu na cruz e a última palavra que ele falou foi: está consumado. Mas sabe o que deixa Deus de coração partido? Deus desejou construir o templo de Jerusalém. Porque não tinha o templo de Jerusalém, aquele povo não tinha onde deixar o seu coração, porque não enxergavam a Deus. Estava com dificuldade, procurava a Deus, e quando estava bem, já partia de novo. Por isso Deus queria construir o templo de Jerusalém. Tinha muitas pessoas em Israel, mas nenhuma pessoa viu o coração de Deus e uniu o coração com o de Deus. Mas quando eu li o livro da Bíblia de Atos, capítulo 13, versículo 3, está escrito o quê? Capítulo 13, versículo 22. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração e que fará toda a minha vontade. Então Davi começou a dar todo o seu coração para construir esse templo.
Cada vez que tinha guerra, ele juntava o ouro e deu para fazer o templo. E tudo isso foi preparado para começar a construção do templo. E foi construído o templo de Jerusalém. E naquele tempo, no tempo de Salomão, o povo de Israel usufruiu de muita paz. Então, eles descansaram debaixo das videiras e das figueiras. E pouco a pouco, cometendo cada vez mais pecado, veio Nabucodonosor da Babilônia. Ele destruiu o templo de Jerusalém e queimou todo aquele templo. Eles tinham que servir a Deus, mas já não tinha mais aquele tempo que eles podiam enxergar com seus olhos para poder servir a Deus. Então, hoje eu li o livro de Ageu. Então, quando eu leio o livro de Zacarias, de Ageu, Deus, ele tem um grande anseio de construir o templo, ele dá esse coração. Zacarias capítulo 4 tem uma palavra assim. Capítulo 4, a partir do versículo 6. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. 7. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Para construir de novo o templo de Jerusalém, Deus estava trabalhando. Mas, infelizmente, eles tinham muito fardo do templo de Jerusalém. Deus estava com eles. Por isso, tem dois tipos de pessoas, podemos dividir em dois tipos de pessoas. O boi, se tiver pasto, ele já se satisfaz. Mas o ser humano é diferente do boi. Deus, ele quer trabalhar no coração do ser humano. O evangelho entrando no nosso coração nos libertou do pecado. Deus quer criar esse mundo que a gente não tem nenhum bloqueio com Deus. Mas quando a gente vê o evangelho, o D.R. Moody, John Wesley, Martin Lutero, Charles Spurgeon, quando a gente vê esses servos preciosos que foram levantados, estavam pregando o evangelho, eles pregaram o evangelho. Mas depois sumiu, e depois sumiu de novo, e sumiu. No nosso país, em 1907, teve um grande trabalho do evangelho, mas desapareceu rapidamente. Eu descobri que é a vontade de Deus que esse evangelho seja espalhado pelo mundo todo. Essa vez, eu fui para a Índia, a outra vez eu fui para a Desolândia, a outra vez eu fui para a Zâmbia. Deus abriu muitos caminhos diante de nós. Ele abriu muitas portas. Por quê? Porque Ele quer que a gente pregue o evangelho para eles. Ele quer que a gente pregue o evangelho através do coral Graças. Por isso Ele dá todo esse trabalho. Então, o que eu quero falar para vocês? Independente da vontade de Deus, se você começar a se aprofundar na sua vida, independente da vontade de Deus, se você superficialmente somente servir ao evangelho e a Deus, você vai acabar se tornando uma pessoa que vai afastar o seu coração da igreja de Deus. Mas quando você chega num certo ponto, você acaba caindo numa vida da carne. Ah, eu vou para a igreja, oro, mas você vive uma vida sem relação com o evangelho. Então, o que a Bíblia nos diz? Então, você pode viver por essas coisas, mas não vai sobrar nada.
Então, por mais que você tente ganhar alguma coisa, não sobra nada. Mas Zorobabel, desde então, Deus começou a trabalhar de uma forma incrível. Ano retrasado, quando eu fui para o Quênia, eu me encontrei somente com bispos, foram 1000. Por dia, umas 2 horas, eu pregava o evangelho por 3 dias, né? Eles ficaram muito felizes. Essa vez nos Estados Unidos, no mês de outubro, fazendo a cantata de Natal, 2.600 pastores nativos, eles escutaram o evangelho. Foi incrível. Essa vez, quando eu fui para Zâmbia, Suazilândia. Agora, Deus se alegra que a gente espalhe esse evangelho para o mundo inteiro. E eu vejo como Deus está conduzindo isso. Pessoas como eu, como pode se encontrar com o presidente, pode se encontrar com reis. Mas Deus continuamente está conduzindo por esse caminho impossível para estabelecer o evangelho. Eu posso ver isso. O meu filho somente está seguindo o caminho do evangelho, a minha filha somente está vivendo pelo evangelho, eu estou vivendo somente pelo evangelho. Isso é muito gratificante. Lá numa faculdade do México, foi o dia que eu recebi o mestrado, né, e o doutorado, e eles me deram, minha filha me ligou e falou, eu não posso ir para essa cerimônia, o coral tem uma coisa para preparar. Eu fiquei muito agradecido. O meu filho, só de 2 horas de avião de Nova York ele podia vir, ele falou, pai, desculpa, eu não posso ir. Mas a partir de amanhã a gente tem que preparar para o acampamento. Desculpa, pai. Eu falei, que bom, que gratificante. Na nossa igreja da Coreia, tem muitas pessoas que não conhecem a cruz. Colocam a cruz, estão tendo culto debaixo da cruz. Aquele sangue que foi derramado na cruz ainda não conseguiu lavar meu pecado. Eu ainda tenho pecado. As pessoas ainda estão dentro desse pecado. Muitas pessoas. Pessoal, Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, mas mais do que isso, o que é mais importante? Pela fé, quando eu aceito isso no meu coração, esse sangue da cruz tem que lavar meus pecados para ter significado. Mesmo ele estando na cruz por 10 milhões de vezes, se não lavou meu pecado, o que isso tem a ver comigo? Muitas pessoas que frequentam a igreja cantam a música da cruz, mas elas estão acreditando numa cruz que não lavou seu pecado. Tem muitas pessoas nesse mundo que estão vivendo assim, onde quer que a gente vá. Estimados irmãos, por isso, esse evangelho, não só nossa família, não só na igreja, nós estamos andando muito ocupados pelo mundo todo para pregar esse evangelho. Ontem também, à noite, eu peguei o avião lá na Tailândia e cheguei 5 horas da madrugada aqui na Coreia. Só de poder andar de avião eu fico muito agradecido. E ver as pessoas recebendo a salvação é muito gratificante. Eu fico muito grato porque as pessoas estão recebendo salvação. Se você é uma pessoa que acredita que Jesus Cristo lavou seu pecado, se você é uma pessoa que recebeu perdão do pecado pelo sangue de Jesus, isso é uma coisa muito gratificante. Esse sangue, eu espero que fique de uma forma preciosa no seu coração. Isso não é que não seja só no seu coração que fique isso, mas nos seus vizinhos, seus parentes, as pessoas que estão em países bem distantes possam escutar essa notícia e que o evangelho possa preencher os seus corações. Deus se agrada desse evangelho. Zorobabel, com muitas dificuldades, muitos perigos, eles queriam construir o templo de Jerusalém. Deus se agradou muito disso. Altos montes, quem é você? Quem és tu, grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina. Embora nós começamos de uma forma muito pequena, mas nós estamos pregando o evangelho no mundo inteiro.
Por causa disso, Deus vai fazer com que todo mundo seja uma Campina. Então, na nossa família, na nossa igreja, eu vi Deus concedendo a sua bênção. Nesse ano de 2016, na nossa missão, nós pregamos o evangelho para muitos países. Suazilândia, o rei de lá, ele escutou o evangelho e naquele lugar que eu preguei para ele falou, naquele momento, constrói uma igreja, constrói o centro da IYF, também, Pastor Parque, constrói uma casa sua aqui. E você vem ficar aqui, morar aqui. Ele falou isso para mim. Estimados irmãos, nós realmente, assim como o templo de Jerusalém desmoronou, embora nós clamamos o nome de Deus, mas porque nós acreditamos num Deus que não pode nos salvar, mesmo acreditando em Jesus, mas tem muitas pessoas ainda que estão presas no pecado. Por quê? Porque elas estão acreditando no Jesus que não pode lhes salvar do pecado. Não esse Jesus, mas o Jesus que nos lava perfeitamente do pecado. O Jesus que nos salvou do pecado. O Jesus que lavou meu pecado mais branco do que a neve. O Jesus que lavou todos os meus pecados sem deixar nenhum para trás. Acreditando nele, e ele é a prova disso. E assim eu acredito que ele vai trabalhar poderosamente na nossa vida. Até aqui.